Quantos de nós já não recebemos vários e-mails de spam, ligações inconvenientes, diversos tipos de incômodos virtuais que nos aborrecem no dia a dia, não é mesmo? Imagine se uma pessoa um dia decidiu escrever sobre esse tipo de coisa, porém, um tipo de mensagem específica, um tipo de situação específica, um tipo de forma que pode mudar as coisas completamente e surgir uma história a partir de então. Falando pela primeira vez sobre light novels por aqui, hoje eu irei falar dessa belezura aqui, esse livro maravilhoso, I Hold Your Voice Under the Starry Sky, uma light novel bem interessante que tem uma premissa muito bacana. O que acontece se você recebe uma mensagem dizendo eu quero me matar, eu não quero mais viver, de uma pessoa desconhecida, uma mensagem desconhecida no seu celular? Você responderia? Você ignoraria como se fosse um absurdo como qualquer outro? O que você faria? E é assim que o nosso protagonista Shu decide responder essa mensagem, depois de uma série de mensagens conforme foi recebendo e desconfiando. E com isso, a pessoa do outro lado responde ele também. Essa pessoa, chamada de Eina, ela responde ele assustada, de forma surpresa e como se fosse apenas um grande diário. Ela conversa com ele e diz: eu não entendi nada disso, pra mim eu tava só escrevendo um diário. Mas ali, eles se conhecem, eles conversam e ele tenta entender o motivo dessa dor, dessa mensagem tão dolorosa dessa menina. O desenvolvimento da história é bem legal. Não sei se vocês conhecem, mas light novels são livros japoneses comuns com ilustrações, então a história tem uma tendência a ser um pouco leve, mais simples de ler, principalmente para você enriquecer seu vocabulário. E essa história é mais uma dessas que pode realmente ser muito saborosa de ler por conta da sua leitura fácil. Agora você imagina, o que será que deve ter acontecido? Shu é um estudante do ensino médio. Ele fica, num clube de literatura depois da aula. Ele é o único rapaz do clube de literatura. Ele é o único que está ali mantendo o clube ativo, porque o pessoal mais velho do terceiro ano está focado, estudando, para o vestibular. Então ele tem que tentar manter o clube de literatura ativo sozinho. Porém, a presidente do conselho estudantil, muito famoso no Japão, nessa cultura estudantil de lá, ela chega para ele e diz: Shu, vocês têm que trazer algum tipo de trabalho para cá. Vocês têm que mostrar que o clube de vocês está cooperando para a escola, fazendo diferença. Senão vamos ter que fechar a escola. Então a presidente, que se chama Yukino, ela bota essa pressão no Shu e ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que resolver isso de alguma maneira. Enquanto esse melodrama todo se envolve, e vai se conversando durante essa passagem da história, o Shu também vai conhecendo a Eina. Eles vão trocando ideia, vão conversando, vão virando amigos e começam a conversar, com muita frequência, porque os dois são pessoas mais introvertidas que vão conversando mais entre si. E ele compartilha a situação, o problema que ele tem na escola e ele precisa resolver. E ele precisa trazer algum tipo de material, um tipo de texto, um tipo de história para poder mostrar que o clube de literatura está trabalhando, está funcionando. O que acontece? A Eina diz que sabe escrever muito bem e ela o ajuda. Escreve um excelente texto, em uma única noite e entrega para ele. E ele consegue dessa forma fazer o clube de literatura continuar ativo, continuar mantido. E isso choca as pessoas, porque ele disse que era uma publicação anônima. Alguém que escreve muito bem foi publicado pelo clube de literatura da escola de forma anônima. Então você pensa, caramba, quem será que é? As pessoas insistem em querer saber quem é, mas ele não conta. O Shu mantém amizade com Eina no anonimato. Porém, entretanto, todavia, eles querem se conhecer, Finalmente eles chegam num ponto onde eles querem se conhecer. Mas Shu, ele tem uma insegurança, ele tem alguns leves ressentimentos. Porque quando a Eina enviou o livro para ele, o texto que ele iria publicar, ele percebeu que estava datado de 2013. E ele estava em 2018. Mas ele decidiu ignorar isso. Até que ele e Eina decidem marcar de se encontrar em uma estação, porque eles descobriram que moravam na mesma prefeitura, na mesma região do Japão. E eles chegaram nessa mesma estação de trem, tentaram se procurar e não se acharam. Até que a Eina diz sobre um ponto específico da estação que estava em obra. Só que para ele não estava em obra, para ele essa obra já tinha sido concluída há anos. E aí ele finalmente se toca. Ele pergunta para ela: Eina, em que ano você está? Ela se assusta completamente, fica completamente surpresa e diz: horas, estamos em 2013. Aí ele: pera, mas eu estou em 2018. Então é um pouco aterrador para os dois, personagens, descobrir que eles estão
numa diferença enorme de 5 anos e se comunicando por meio do celular, né? Conhecer um pouco desse misticismo, dessa ficção criada por cima disso para dar aquela sensação fantasiosa, né? E interessante da história em si. E com isso, eles não desistem de se conversar, só que a Aina já prefere não tentar mais conhecer o Shu, porque ela tem medo de que a versão dela atual seja uma pessoa ruim, ou seja uma pessoa diferente, ou talvez nem esteja viva. Então a Aina prefere deixar isso de lado. Acontecem outras situações onde que o próprio protagonista ele tem que ser o personagem principal de um teatro do festival cultural, que é um evento muito famoso no Japão também, junto com a presidente do conselho estudantil, né? Só contextualizando, ela e ele se conheceram no primeiro ano do ensino médio. Ela era muito gentil, muito simpática e também estava interessada em adentrar o clube de literatura. Porém, subitamente ela parou de se interessar, cortou relações com o Shu e desde o primeiro ano até o meio do segundo, onde eles estão atualmente, ela trata ele friamente, ela trata ele de forma grosseira, né? Se afasta dele, não quer muito contato. Então ele ter que fazer um papel principal no teatro, no festival cultural, com a presidente sendo a heroína principal também desse teatro, deixa tudo muito difícil. Mas a obra vai se tornando muito dramática e na hora de apresentar o teatro, depois da própria Aina, de 5 anos atrás, ela escrever a peça do teatro porque ninguém conseguia escrever, muito menos o Shu, que sempre teve muitas dificuldades para escrever. Ela escreve a peça de teatro e na hora de apresentar, a presidente está doente, ela está febril, está com gripe, né, com uma doença, e acaba que ela interpreta a personagem fisicamente, porque ela queria muito fazer isso, não queria deixar ninguém na mão, e a Aina, por meio de ligação de voz, ela vai e interpreta da forma mais perfeita possível como que realmente fosse para ela. Então a história tem muito dessa conexão, dessa ficção de 5 anos atrás, mas ninguém sabe que ela é de 5 anos atrás além do Shu. Então ela é só uma personagem mística, uma personagem misteriosa que vai ajudando o clube de literatura, vai ajudando o Shu a resolver os problemas. Então a história tem esse tom melodramático, tem várias situações muito bacanas de se entender. E com isso a gente vai conhecendo também a Aina. A Aina, ela tem 12 anos, né, desses 5 anos atrás. Ela vive com o tio e a tia dela, porque os pais dela já faleceram, né? E vive com uma prima que faz muito bullying com ela, implica muito. Ela não tem nada comprado próprio, sabe? Ela tem tudo dado, tudo que ela tem é usado, inclusive o telefone que ela tem pra se comunicar com o Shu, que pra ela era só um telefone normal, também foi dado pela prima. Só que essa prima, ela briga muito com ela, humilha, e acontece uma situação muito crítica na história, em que a própria prima dela joga o telefone dela longe e quebra ele no meio de uma tempestade fortíssima que estava tendo no Japão. Porque o Japão, né, como todos sabemos, vive em diversas situações da sua história, momentos climáticos, crises climáticas que mudam drasticamente às vezes o clima e o tempo lá. Então imagine o desespero da Aina, que se afeiçoou tanto pela amizade com o Shu e teve o seu celular jogado da janela por pura provocação, bullying, raiva, e no meio de uma tempestade com um tufão próximo. Então ela se desesperou, ela saiu e simplesmente desapareceu. O Shu não conseguiu mais contato com ela, e o que deixou ele de fato desesperado. Com isso, ele tenta, com a ajuda de alguns amigos, que são alguns personagens secundários da história que aparecem pouco, eles procuram e acham o endereço dessa família que acolheu a Aina, o tio e a tia dela e a prima. Chegando lá, o Shu percebe que a prima dela já é bem mais velha, mais de 20 anos, e eles conversam e a prima dela diz que ela desapareceu, ou é dada como morta, né, por conta do tempo que se passou, porque de acordo com a prima dela, ela saiu nesse dia de tempestade por conta dessa raiva dessa briga que elas tiveram, né, e saiu correndo com raiva e acabou indo em direção a uma parte mais íngreme do bairro deles ali, e ela caiu num deslizamento de terra que estava acontecendo e ninguém nunca achou o corpo dela. E imagina o Shu como que ele ficou, completamente desesperado, triste. Como que poderia isso ter acontecido, né? Será que realmente a Aina estava morta? E isso dá um estopim sentimental dele muito grande, que ele sai correndo e vai nessa mesma direção onde a Aina
estava presa e ficou, né, soterrada pelo deslizamento. Lá ele perde a consciência e misteriosamente ele volta pro passado 5 anos, onde está acontecendo esse momento. E é muito legal, né, como que a ficção mistura um pouco essa fantasia, e ele consegue encontrar a Aina de 5 anos atrás, consegue ajudá-la, consegue salvá-la, mas no momento em que ele salva ela, ele se prejudica, ele se machuca e ele desaparece do passado, voltando pro futuro. O coração dele gela, o coração dele fica desesperado. E quando ele acorda, ele já está em um hospital, porque ele descobriu que conforme ele saiu nessa emoção da casa da prima da Aina, ele correu, caiu no mesmo deslizamento, né, nesse mesmo lugar íngreme, mas sem chuva, sem tufão, claramente, né? E ele simplesmente perdeu a consciência. E qual era a surpresa dele de saber que a primeira pessoa que estava lá com ele era a presidente do conselho estudantil, a Yukino. Ele não entendeu nada, e depois de conversar com ela e conversar com a enfermeira, ele descobriu que ela estava no local próximo de onde ele estava, ela que ligou para a ambulância e ela que conseguiu salvá-lo dessa situação, né? Então, como que ela sabia que ele estava lá? Como ela sabia quem ele era dessa forma, né? Como que ela sabia que estaria naquele momento ali? É uma pessoa que pouco conheceu ele, como que ela sabia tanto dele? E que surpresa maravilhosa para ele saber que ela era a Aina. Graças a ele ter voltado no passado, ele conseguiu salvá-la. Ela, desde o primeiro ano do ensino médio, já sabia quem ele era, por conta dessa passagem do tempo, dessas linhas do tempo. Porém, ela não poderia conversar com ele, não poderia criar intimidade com ele, por conta de que, se ele soubesse disso tudo, ele não passaria por tudo que ele passou, não teria crise sentimental, não teria voltado no passado, não teria salvado ela. Então, consequentemente, ela estaria morta. Então, todo esse tratamento que ela teve com ele durante esse ano todo, toda essa situação foi justamente para ele poder conhecê-la no passado por meio do celular, salvá-la e voltar para finalmente ela poder ser salva. E a história termina de uma forma muito bela, muito fofa, dos dois declarando o afeto romântico e sentimental um pelo outro e se abraçando belamente, o que é muito bonito. Eu acho que light novels são prazerosas por conta disso. São histórias que não limitam-se à realidade, elas utilizam dessa ficção, da fantasia, brinca, né, com essa situação de misturar realidade com fantasia, com ficção, com linhas do tempo, com passagens do tempo, sem essa obrigação de explicar tudo. É uma leitura leve, uma leitura gostosa que você pode fazer em qualquer lugar, de qualquer forma, e foi isso que eu fiz, né, com o meu leitorzinho aqui pequenininho. Foi fantástico acompanhar, né, como dá pra ver aqui, a leitura com as imagens, é bem maneiro, é bem legal. Então falarei mais sobre light novels por aqui, com certeza, porque é um tipo de leitura, é um gênero de leitura que eu adoro. Então sempre que tiver alguma light novel que me chamar a atenção e for realmente recompensadora como essa foi, eu irei compartilhar. Espero que mesmo eu contando isso tudo, você leia. Espero que você também consiga ter um pouco de entendimento de inglês para que você consiga ler, porque eu não consegui achar em português, então, né, e eu tive que ler em inglês, mas mesmo assim é um inglês facílimo, que além de te ajudar a treinar por ser muito fácil, aumenta o seu vocabulário, te enriquece, e você leu um tipo de material que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil, né? Fora que é uma leitura tão prazerosa, tão leve, tão gostosa, que independente do gênero de leitura que seja, como esse aqui, que é um drama, com ficção, com romance, seja mais dramáticos, drásticos, de ação, as light novels, elas têm muito a oferecer se você buscar conhecê-las. Então, espero que com esse tipo de vídeo que eu venho a trazer, também fortifica essa ideia de que existem diversos tipos de literatura que você pode anexar contigo, dependendo do seu gosto, e se engrandecer muito, crescer muito espiritualmente, intelectualmente, culturalmente com isso, porque afinal de contas, ler é prazeroso, ler é incrível, aprender é melhor ainda. Bem, por hoje é só. Esse livro é maravilhoso, recomendo que você leia. Até a próxima, tchau, tchau!